Recording is on. Bom dia a todos, a todas, a todes. Vamos a dar as boas-vindas a nossa convidada do dia de hoje, a professora Miriam Santos Ribeiro de Oliveira, para a apresentação sobre o tema Brasil e Índia no marco de nossa disciplina Relações Ásia-América Latina, com um evento que depois fica disponível também em nosso canal de YouTube do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Estudos sobre Capitais Transnacionais, Estado, classes dominantes e conflitividade na América Latina e Caribe. Então, hoje temos em Foz do Iguaçu um dia chuvoso. Se a sinal de qualquer de nós, tanto da professora como do grupo, cai um pouquinho, é parte das dificuldades que temos com apresentações remotas, online, deste tipo de eventos. Muito obrigado, professora Miriam, pela presença em nossa aula e, bom, quando quiser começar com sua apresentação, o tempo é todo seu. Muito obrigada, Fernando. Eu é que agradeço o convite. Eu fiz uma apresentação bastante estruturada aqui, já que temos também um tempo limitado da aula, então eu vou seguir bastante aqui as minhas anotações e a apresentação do PowerPoint é mais um apoio visual e acrescenta algumas informações, então vocês também não precisam se preocupar tanto. Então, bom dia a todo mundo que acompanha a aula, que nos assiste. Eu quero agradecer novamente ao professor Fernando e ao grupo de pesquisa que me convidaram e possibilitam a transmissão dessa aula. Agradeço a Júlia também, que está aqui oferecendo esse apoio técnico. Agradeço aos participantes dessa disciplina, todas as participantes e a todas as pessoas que nos assistem. Eu, em geral, começo as minhas apresentações com uma pequena divulgação de um projeto de extensão que nós temos no curso de História, que é o blog de História. Então, esse blog, ele é registrado oficialmente como um projeto de extensão e nós temos postagens sobre temáticas históricas. E mensalmente temos uma postagem também sobre história da Ásia, que geralmente sai na última semana de cada mês. Esse ano a gente vai recomeçar agora em março, então para as pessoas que tiverem interesse, acompanhem, o blog também está aberto para receber publicações das pessoas que estiverem interessadas. Então, é uma possibilidade interessante também, faz parte das atividades de extensão da universidade, por isso eu sempre gosto de divulgar, fica mais uma referência para vocês. Começando com a nossa apresentação mesmo, eu vou aqui já puxar as nossas referências bibliográficas, vou deixá-las no início, vocês vão entender por que agora, né? Inicialmente, eu sugeri para a nossa aula de hoje, como referência bibliográfica, 3 textos, e eu vou resumir bastante sucintamente algumas das conclusões que nós podemos tirar a partir da leitura desses textos, que são esses que vocês veem destacados em vermelho ali. Depois eu posso também passar essa apresentação para a Júlia e para o professor Fernando para disponibilizar para vocês. Então, de forma muito sintética, né, esses textos nos permitem entender que as relações entre Índia e Brasil nas décadas iniciais do século XXI ainda são bastante frágeis. As relações comerciais não são muito significativas para as balanças comerciais dos países. A cooperação na área de segurança não constitui uma área muito promissora por vários motivos. A cooperação técnico-científica tem algumas realizações concretas, principalmente se tratando de biotecnologia e farmacêutica, mas ainda há muitas possibilidades a serem exploradas. Do ponto de vista cultural, tanto da diplomacia cultural como das relações entre membros da sociedade civil dos 2 países, e essas relações podem ser entendidas em termos internacionais ou transnacionais, dependendo do enfoque que a gente adote, as iniciativas para promover maior aproximação entre a Índia e o Brasil são igualmente tímidas. E isso a gente pode ver como uma ilustração também no texto dos autores indianos Singh e Mishra, de 2019,
é que esse texto ele nos indica que, ainda que a parceria com o Brasil seja classificada como estratégica pelos formuladores de política externa indiana, em comparação com outros parceiros estatais, o Brasil não é tão significativo assim. Então, tendo em vista essa síntese muito concentrada dessa referência bibliográfica inicial, eu optei por ampliar um pouco nossa percepção sobre o tema. Então, nós vamos discutir, do ponto de vista histórico, algumas das razões para que a aproximação entre os dois países, Brasil e Índia, pareça tão difícil, apesar de tantas potencialidades e da existência de tantos desafios comuns que poderiam ser pensados e enfrentados em conjunto. E para que a gente pense as razões dessas dificuldades de aproximação, eu acrescentei um novo texto à nossa lista de leitura, que é esse primeiro indicado aí. É um artigo que traz os resultados da pesquisa de uma historiadora indiana chamada Ananya Chakravarti. E ela analisa o engajamento de 3 brasileiros com a Índia. São 3 intelectuais, a escritora Cecília Meirelles, o sociólogo Gilberto Freire e o diplomata Ildefonso Falcão. Como o nosso tempo de aula é limitado, nós vamos nos concentrar hoje na análise que a autora faz da relação de Meirelles e de Falcão com a Índia. O caso do Gilberto Freire é também muito interessante, mas vocês podem explorar o texto e outras análises sobre o tema em outros momentos. No caso da Cecília Meirelles, há um engajamento da escritora com a diplomacia cultural da então recém-formada República Indiana. O Ildefonso Falcão ele foi diplomata na Índia durante o governo de Nehru, mais especificamente no meados da década de 50. O Falcão esteve como diplomata na Índia. É importante a gente lembrar, isso vai fazer diferença para as discussões que se seguem, que o Nehru, o primeiro-ministro indiano, ele foi um dos líderes dos países não alinhados na década de 1950. O Falcão, o diplomata brasileiro, ele, durante esse período em que a Índia se alinhava ou não se alinhava com as grandes potências capitalistas e socialistas do período, o diplomata brasileiro ele acompanhou, apoiou e operacionalizou a defesa brasileira de interesses portugueses contra o Estado indiano, durante a disputa pelos territórios da então chamada Índia Portuguesa. Então, nós temos uma posição que é quase diametralmente oposta ao que o Estado indiano adotava na sua política externa naquele momento. Para a gente deixar mais claro aqui qual é, então, o nosso período estudado, o recorte temporal da discussão acompanha o da historiadora Chakravarti, inicia-se com o ano da formação dos Estados Independentes de Índia e Paquistão, que é 1947, e segue até o ano de 1961, quando os territórios até então sob dominação portuguesa foram incorporados à República da Índia. Antes de explorarmos esses casos concretos, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente algumas possibilidades de abordagem que estão relacionadas às histórias interconectadas, né? Então, eu chamo atenção para o fato de que a Ananya Chakravarti, junto com outras pesquisadoras e outros pesquisadores, tem adotado uma perspectiva do estudo da história que enfatiza as interconexões entre diferentes regiões do mundo. Então, é uma abordagem muito interessante também para quem está na área de relações internacionais. O historiador indiano Sanjay Subrahmanyam é um dos principais expoentes dessa abordagem, das histórias interconectadas, ou da história global, dependendo do nome que se queira dar, com um interesse especial em períodos iniciais da modernidade. E o Subrahmanyam tem estudos muito interessantes sobre o Império Português na Ásia. Aqui na nossa apresentação, eu dei destaque às pesquisadoras mulheres, está bem pequenininho, mas vocês podem ver aqui, por exemplo, nessa foto à esquerda, nós temos uma imagem do livro da pesquisadora Filomena Anthony, né, que fez um estudo muito interessante sobre as relações intracoloniais entre Bahia e Goa. Então, entre duas regiões desses lugares que hoje nós entendemos como Estado brasileiro e Estado indiano, essas duas regiões, Bahia e Goa. É um livro que vocês podem encontrar gratuitamente na biblioteca da FUNAG. Então, quem quiser ler, tiver interesse, muito fácil de ter acesso a esse livro. Ao lado da obra da Filomena, nós temos um livro da própria Ananya Chakravarti, essa outra imagem que vocês podem ver à direita, que foi publicada em 2018, que também explora essas conexões entre territórios que hoje compõem os estados do Brasil e da Índia, do ponto de vista da atuação e da circulação de jesuítas no interior do Império Português.
Nesse artigo de 2015, que é a nossa referência para a aula de hoje, a Chakravarty apresenta um argumento central, que é muito importante para a nossa discussão. O posicionamento do Brasil no período inicial da Guerra Fria deve ser entendido não apenas por meio de alianças circunstanciais e pragmáticas, atribuídas ao alinhamento com as potências capitalistas de então. Nós temos uma questão que é mais complexa e que nos permite entender em maior profundidade algumas das tomadas de decisão da diplomacia brasileira em relação à Índia. Os brasileiros entendem-se como ocidentais, do ponto de vista cultural e étnico. Há uma noção de pertença ao Ocidente, entendido como civilização, que condiciona, não determina, condiciona posicionamentos e alianças em várias esferas da vida pública, doméstica e internacionalmente. A longa colonização portuguesa, marcada por intensa exploração, sujeição e hibridação dos povos e modos de vida locais, não gerou necessariamente uma forte reação anticolonial, como aconteceu em vários países da África e da Ásia que lutaram por suas independências em meados do século XX. Alguns desses movimentos de emancipação da África e da Ásia assumiram até mesmo um caráter anti-ocidental, e não somente uma reação dirigida a uma potência colonizadora específica. Não foi o que ocorreu no Brasil. Nós temos uma elite que se identificava integralmente com o Ocidente, em termos intelectuais, políticos, econômicos e culturais. No século XIX, nas primeiras décadas do século XX, a França era a grande referência cultural para as elites brasileiras. Nesse período, apesar de ter perdido muitas de suas potências e das suas, a França, né, assim, ali em meados do século XIX, já tinha perdido muitas das suas potências coloniais na Ásia para potências concorrentes, mas ela ainda continuava a ser uma referência em se tratando dos estudos asiáticos. Os arquivos e as bibliotecas mais antigos e mais importantes da área, assim como os especialistas mais conhecidos no campo dos estudos sobre a Ásia, concentravam-se em Paris. E aqui eu me apoio nos estudos de uma outra historiadora indiana chamada Jyoti Mohan, que fez um estudo bastante interessante sobre a produção do conhecimento orientalista francês, com interesse especial pelo conhecimento orientalista francês sobre a Índia. Para a nossa aula de hoje, nós vamos destacar apenas alguns aspectos dessa influência orientalista francesa, e eu já vou avançar aqui com a nossa apresentação para a nossa primeira personagem, que é a Cecília Meirelles. Para a nossa aula de hoje, então, o que interessa destacar é que a capital francesa, Paris, era, nessa época, um dos lugares de grande influência sobre o conhecimento que as elites brasileiras adquiriam e reformulavam sobre diferentes regiões da Ásia. De acordo com a historiadora Ananya Chakravarty, a Cecília Meirelles, por meio de sua atuação como promotora da cultura indiana em circuitos específicos da então capital brasileira, o Rio de Janeiro, dialogava diretamente com essa tradição orientalista francesa, mais especificamente com a vertente romântica deste orientalismo, que identificava e exaltava aspectos considerados admiráveis do Oriente, entre aspas. Neste caso, o que nós temos é o exercício de poder imperial, de que nos falou Eduardo Said, é uma versão que, ao conhecer este outro que é o Oriente, ao homogeneizá-lo, ao estereotipá-lo, não o rejeita a priori. Essa é uma parte importante aqui do argumento. O olhar que se constrói nessa vertente romântica do orientalismo francês volta-se a um passado imutável. A Índia clássica é o que existe ao longo dos séculos e não se transforma. Para conhecê-la é preciso aprender línguas antigas, como o sânscrito, e explorá-la, a Índia, principalmente através de textos. A Cecília Meirelles, de fato, estudou sânscrito e era conhecedora da literatura clássica indiana, usando algumas vezes como inspiração para as próprias poesias. Ela se distanciava, contudo, dessa visão de uma Índia imutável, parada no tempo, quando se interessava e aprendia idiomas modernos como o hindi e quando lia literatura indiana contemporânea. É muito conhecida a admiração da Cecília Meirelles pela obra do Rabindranath Tagore, por exemplo. E ela também acompanhava a trajetória de Mohandas Gandhi e sua mobilização das massas pela independência da Índia. Foi precisamente a admiração por Gandhi que propiciou uma aproximação de Meirelles com o corpo diplomático indiano no Brasil e sua atuação como promotora da cultura daquele país no Brasil na transição da década de 1940 para a década de 1950.
Gandhi ele foi assassinado, brutalmente assassinado, no final do mês de janeiro. E foi exatamente no dia em que ele faleceu, em 30 de janeiro de 1948, que a Cecília Meirelles escreveu um poema, uma elegia a Gandhi, que se tornou conhecida na Índia. Essa elegia foi traduzida ao inglês por uma amiga da Cecília Meirelles, Isabel Prado, que trabalhava na Unesco, em Paris. Um colega indiano da Isabel Prado, que era responsável pelo departamento de artes da Unesco, esse colega era chamado Baldun Dhingra, promoveu a publicação do poema na Índia, que foi muito bem recebido e abriu as portas para a viagem que a Cecília Meirelles faria ao país em 1953. Nessa ocasião, ela participou de uma conferência que refletia sobre o legado de Gandhi 5 anos após o seu falecimento. Ela recebeu, nessa mesma viagem, um doutorado honorário da Universidade de Delhi. Os poemas sobre a Índia, muitos deles escritos no próprio país, e as crônicas de viagem da Cecília Meirelles podem ser lidos nessas obras que vocês veem destacadas na nossa apresentação. As crônicas de viagem foram publicadas primeiro por um jornal carioca, a Folha da Manhã, antes de serem compiladas em livro. Essa relação literária com a Índia e a conexão com o funcionário da Unesco, Baldun Dhingra, levaram às solicitações de participação da escritora como mediadora cultural entre os países. E essa solicitação partiu dos diplomatas indianos. Né? Ainda em 1948, o Dhingra, o representante indiano na Unesco, propôs que ela promovesse a tradução de obras literárias indianas ao português, a serem publicadas no Brasil. Essa possibilidade não se concretizou por uma série de motivos. O que é mais interessante para nós é destacar que a própria Cecília Meirelles considerava que a seleção das obras deveria ser feita de modo muito cuidadoso, devido ao parco conhecimento das elites intelectuais brasileiras sobre a Índia. Ela, por exemplo, dizia que os textos a serem traduzidos não deveriam ser orientais demais. O ideal é que eles contemplassem autores que, como Tagore, adotassem modos de se expressar que, apesar de caracteristicamente indianos, tivessem apelo universal. Ela tinha uma preocupação de que não houvesse uma incompreensão ou mesmo preconceito em relação à literatura indiana no Brasil. Ela também organizou, durante esse período inicial do diálogo dela com os representantes indianos, uma exposição folclórica que incluía objetos indianos. Não era uma exposição só sobre folclore indiano, mas incluía objetos que foram emprestados pela própria escritora. E, apesar do incentivo dos representantes diplomáticos indianos à exposição, não houve a participação concreta de agentes indianos nessa atividade. Essa é uma dificuldade que nós vamos ver agora, significativa nesse primeiro momento, né? Porque não se trata de uma diplomacia cultural, de fato, promovida pelo Estado indiano, mas da tentativa de fazer com que membros da sociedade civil brasileira se engajem com a promoção da cultura indiana. E, então, muitos recursos não estão disponíveis, não só recursos materiais, mas também em termos de recursos humanos. A iniciativa mais estruturada de promoção da cultura indiana no Brasil de que participou a escritora foi a fundação e a liderança da Sociedade Brasileira de Amigos da Índia, em 1949, a pedido de diplomatas indianos estacionados no Rio de Janeiro. O principal contato de Meirelles com a representação diplomática indiana foi feito por meio do diplomata Kripalani, que era amigo do Dhingra, né, o funcionário da Unesco que já conhecia Meirelles. A escritora se tornou presidente da Sociedade de Amigos da Índia, e essa sociedade tinha como vice-presidente o sociólogo Gilberto Freire e como secretário Arthur Reuneiva, um político influente na formulação de políticas imigratórias durante a era Vargas. É importante destacar que a sociedade não foi concebida como uma extensão das atividades de diplomacia cultural indiana, como eu adiantei, não era oficialmente patrocinada pela embaixada. A delegação indiana esperava que as atividades fossem promovidas quase que inteiramente por intelectuais e artistas brasileiros que dialogassem com esse grupo fundador da sociedade. Essa foi uma das principais dificuldades para a manutenção e longevidade dessa associação. Ainda assim, atividades como a encenação de peças de teatro de Tagore, uma exposição folclórica totalmente dedicada à Índia no Rio de Janeiro e uma exibição de filmes indianos em Belo Horizonte por meio da colaboração de Abgar Renault, que foi um tradutor
de Obras de Tagore ao português e presidente da Sociedade Brasileira da Cultura Inglesa, em Belo Horizonte. Ainda assim, essas atividades aconteceram, mesmo sem o apoio direto e oficial da Embaixada Indiana. A historiadora cujo texto estamos aqui interpretando, Chakravarti, ela considera que, apesar das dificuldades enfrentadas, a Sociedade Brasileira de Amigos da Índia conseguiu posicionar a Índia na imaginação das elites intelectuais brasileiras. E aqui nós temos uma última observação sobre a Cecília Meirelles como a nossa personagem aqui da aula de hoje, que é bastante interessante. Então, houve essa tentativa de inserir a Índia na imaginação das elites intelectuais brasileiras, e essa imaginação tendia a ser moldada por estratégias formuladas pelo Ministério das Relações Exteriores indiano, em um contexto mais amplo. De acordo com a proposta de desenvolvimento de Nehru, que envolvia a modernização do país, num modelo que favorecia a industrialização e a utilização de recursos naturais para a redução da pobreza e das desigualdades sociais. Então, de acordo com essa proposta de desenvolvimento do Nehru, a imagem que a diplomacia indiana desejava transmitir ao mundo era de uma nação em desenvolvimento que tinha um papel importante a desempenhar no cenário internacional. Essa imagem era veiculada por meio de boletins como Notícias da Índia, publicado pela Embaixada no Brasil, e de atividades culturais promovidas ou apoiadas pelas delegações diplomáticas indianas ao redor do mundo. Essa imagem de uma Índia moderna contrastava, portanto, com a percepção orientalista de grande parte das elites brasileiras de uma Índia parada no tempo e caracterizada pela miséria. A visão mais entusiasta da Cecília Meirelles era, na prática, uma exceção entre as elites intelectuais brasileiras. Sua difusão, a difusão dessa imagem moderna da Índia, encontrava resistência, que estava relacionada a uma identificação com o Ocidente e com suas visões sobre a Índia, marcadamente visões orientalistas. Nós vamos agora avançar um pouquinho, né, tendo feito essa apresentação muito breve. Se vocês leram o artigo, ele tem, de fato, algumas observações muito interessantes. Eu estou sintetizando bastante por causa do nosso tempo aqui. E esse é um acréscimo que eu faço agora, não está no artigo. Vocês podem ver que a imagem de alguns livros também que eu destaco para vocês na apresentação. E aí eu vou falar muito brevemente sobre uma outra intelectual brasileira, uma artista, uma intelectual, Maria Martins. Eu vou falar muito brevemente mesmo. Ela é uma artista muito conhecida no exterior, mas que quase não é lembrada no Brasil. A Maria Martins foi casada com o diplomata brasileiro, Carlos Martins, e era muito ativa, então, nas atividades das embaixadas brasileiras ao redor do mundo, por onde ela passou. Ela, pessoalmente, fez 2 viagens à Ásia que foram registradas em livros, são esses 2 livros que vocês podem ver na nossa apresentação. Ela foi à Índia em 1956 como delegada da Unesco em uma conferência. Estando lá na Índia, ela manifestou interesse de conhecer a China, ela encontrou alguns representantes da diplomacia chinesa e ela fez, de fato, uma viagem à China tempos depois. O livro sobre a China é esse que vocês podem ver aqui à esquerda na nossa tela, e ele está disponível no site da FUNAG. Ele entra na coleção da FUNAG como um livro de história da China. Então, ela faz um livro que tem porções de relatos de viagem e também de uma visão da história da China que está relacionada ao que ela experimentou no país naquela época. O livro sobre a Índia, ele é raro hoje em dia, e inclusive é caro, mesmo se vocês procurarem nas lojas de livros usadas, nos sebos. É um livro muito interessante e ele de forma muito sintética, ele vai trazer uma visão bastante característica da Maria Martins, mas não da diplomacia brasileira no período sobre a Índia, né? No livro, então, Brahma, Gandhi e Nehru, em que ela registra suas impressões sobre a Índia, a Maria Martins demonstra uma visão empática com o país, e principalmente com o país que ela, de fato, visitou, não com a imagem de uma Índia imutável, uma Índia estagnada do passado, que é aquela visão orientalista que já discutimos. Ela, inclusive, no seu livro, vislumbra possibilidades de aprendizado com a Índia nehruviana,
que apontariam caminhos alternativos ao Brasil, como outra nação em desenvolvimento, que não precisava necessariamente se alinhar nem com as potências capitalistas, nem com as potências socialistas do período. Então, é uma visão que destoa dessa visão predominante da diplomacia brasileira durante certo tempo da década de 50. Existem algumas nuances que eu não estou enfatizando tanto, porque a gente não tem tanto tempo, mas a gente pode discutir no tempo das perguntas. Avançando um pouquinho mais aqui, né, eu fiz também a apresentação bem estruturada para a gente poder aproveitar bem o nosso tempo. Nós temos, então, a nossa última personagem da aula de hoje, que é o Ildefonso Falcão. O que vocês veem aqui na apresentação é exatamente uma reportagem que saiu em 1953 na revista Careta, e essa reportagem está disponível na Hemeroteca Digital Brasileira, que é assim, valiosíssima para quem faz estudos sobre imprensa no Brasil. Essa reportagem fala justamente da chegada do Ildefonso Falcão à Índia como diplomata, né? E a Ananya Chakravarty nos apresenta o Falcão como um diplomata intelectual, porque ele escrevia poesias, ele colaborava frequentemente com revistas brasileiras da época, publicando suas entrevistas, seus textos, etc. Ele é a nossa última personagem de hoje aqui, e já começo destacando que a abordagem do Ildefonso Falcão era bastante diferente da exposta pela Maria Martins em seu livro, né? Antes dele ser designado para servir como diplomata na Índia, o Falcão passou por Barbados, Argentina, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Para além das influências do orientalismo francês na formação das elites brasileiras, que nós já destacamos, é importante a gente observar também que, do ponto de vista da elaboração de concepções que fundamentaram a política externa brasileira, especialmente entre meados da década de 40 e o final da década de 50, vários diplomatas percebiam o Brasil como parte indissociável do Ocidente. O Brasil era visto como uma porção do Ocidente localizada nos trópicos e, portanto, um agente ideal para a promoção da civilização ocidental em regiões consideradas não propícias ao florescimento de uma modernidade de tipo ocidental. A historiadora Ananya Chakravarty retoma um trecho de um discurso de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores brasileiro, era um diplomata muito conhecido, muito influente. Ele fez um discurso durante a abertura dos Jogos Pan-Americanos de 1947 no Rio de Janeiro, em que indicava muito claramente essa percepção, né, de que o Brasil era uma porção do Ocidente localizada nos trópicos. E isso nos permite avançar um pouco nessa análise. No discurso, Brasil e Oriente eram marcados por diferenças irredutíveis. O Oriente representava o trópico não civilizado. O Brasil tropical era um complemento, um parceiro do Ocidente temperado. Aqui nós temos, com essas referências aos trópicos e a regiões temperadas, nós temos uma expressão de determinismo geográfico que estabelece uma relação entre o clima e as relações civilizacionais, que foi uma concepção bastante influente no século XIX. A própria ideia do lusotropicalismo, que o Gilberto Freire formula, tem alguns desses elementos de determinismo geográfico. O Brasil seria um enclave da civilização ocidental nos trópicos, que teria domesticado seu entorno por meio da ciência. A Índia, neste esquema binário, né, representava ainda na década de 1950, quando o Falcão chegou ao país, a Índia, naquele período, para ele, era o trópico não civilizado, favorável apenas à exploração colonial. Nós temos ainda uma outra camada de interpretação, além dessa, que estabelece uma oposição entre Ocidente e Oriente, em que o Brasil está claramente do lado do Ocidente, a Índia do lado de um Oriente atrasado, uma outra camada de interpretação que se torna a orientação também para a política externa brasileira, que é a ideia de competição entre periferias na Guerra Fria. Em se tratando dos cálculos geopolíticos do período, o Brasil, a princípio, não questionava a bipolaridade entre capitalismo e socialismo.
e se alinhava ao polo capitalista, adotando a noção de jogo de soma zero, como os Estados Unidos, seguindo essa concepção dos Estados Unidos. Isso quer dizer, então, que países como a Índia eram percebidos como concorrentes. Em meados da década de 1950, quando Falcão serviu como diplomata em Nova Delhi, ele compreendia a Índia nehruviana por meio das lentes da Guerra Fria. Ela era uma concorrente, principalmente em se tratando dos produtos agrícolas, e por isso era necessário indicar um membro do corpo, ele considerou necessário indicar um membro do corpo diplomático para se dedicar à observação da economia indiana. E como resultado dessa observação, esse membro do corpo diplomático produziu vários relatórios detalhados. A maior preocupação era a produção de matérias-primas pela Índia, a área em que a competição poderia se tornar direta, uma vez que o país estava apenas iniciando seu processo de industrialização. Os planos quinquenais de Nehru também mereceram bastante atenção. O interesse pelo desenvolvimento parecia ser um ponto de convergência entre os países, não gerou, no entanto, naquele período, nenhuma cooperação de fato. Do ponto de vista político, havia suspeição da diplomacia brasileira em relação aos líderes indianos, principalmente por causa da aproximação de Nehru com o socialismo e, mais tarde, pela ativa participação e até mesmo liderança no movimento dos não alinhados. Ambos os países tinham aspirações a se tornar atores internacionais influentes, o que é também importante se destacar. Havia certa admiração do lado brasileiro pela capacidade de inserção indiana nos fóruns internacionais, mas a interação entre Índia e Brasil nas organizações governamentais era restrita e não gerava, então, alianças ou colaborações significativas. A autora, Ananya Chakravarty, destaca que o Brasil ocupava uma posição de pouco interesse na formulação da política externa indiana no período. O Brasil era considerado economicamente periférico e politicamente estava à sombra dos Estados Unidos, algo que diferia da postura mais independente da política externa indiana. E aqui nós temos uma questão muito importante, de acordo com a análise da Chakravarty. A posição marginal do Brasil na política externa indiana não tinha que ver somente com distância geográfica ou cultural. O ponto que nós gostaríamos de destacar aqui é que a Índia se orientava cada vez mais para a formação de alianças com países de independência recente, alianças que se fundamentavam em compromisso com neutralidade na Guerra Fria e com o anti-imperialismo. O Brasil se afastava desse perfil. Aí nós temos um caso que é bastante interessante, que é da reação da diplomacia brasileira à Conferência de Bandung, em 1955. Nessa conferência, os princípios do não alinhamento foram sistematizados de forma mais clara, e quando nós observamos a reação da diplomacia brasileira à conferência, nós entendemos um pouco melhor as diferenças de posição dos dois países, Brasil e Índia, nesse período. Foi uma reação confusa, que tinha algumas nuances que a gente não vai ter tempo de abordar em detalhes, mas vamos destacar o que predominava. Predominava uma desconfiança do Brasil em relação ao que se entendia como um anti-ocidentalismo por parte dos países africanos e asiáticos participantes da Conferência de Bandung. O Falcão pensava que os países não alinhados, liderados pela Índia, não percebiam corretamente as dinâmicas da Guerra Fria. Era preciso, primeiro, que os novos países independentes se modernizassem no sentido de se ocidentalizarem, o que seria, em última instância, uma oportunidade de se civilizarem, uma transformação pela qual o Brasil não precisaria passar, já que se percebia como parte integral do Ocidente. Nós podemos destacar dessa forma, e de acordo com Chakravarty, que a falta de empatia com a luta anti-imperialista de Bandung foi marcada também pela tradução dos princípios e objetivos do movimento não alinhado em concepções bastante simples, diretas, e na prática simplificadoras e redutoras. A unidade afroasiática foi entendida como anti-ocidentalismo. O anticolonialismo tornou-se racismo. Retoma-se, portanto, a ideia de bipolaridade descrita em termos racializados, em que negros, africanos e asiáticos posicionavam-se contra brancos, o Ocidente e dentro dele o Brasil. Não preciso dizer o quão chocante é essa posição, mas já disse, né? E como o nosso tempo já está se encerrando, eu vou apenas indicar que o Brasil se mostrou novamente distante da Índia e, de muitos pontos de vista, inábil em cooperar com o país e seus aliados,
na disputa por territórios envolvendo Portugal e Índia. No período do Falcão, como diplomata naquele país, a reivindicação de independência de possessões portuguesas como Goa e Dil cresceu. A diplomacia brasileira optou por apoiar Portugal em sua tentativa de manter as antigas colônias na região, uma posição minoritária entre os países do terceiro mundo. Mais uma vez, o alinhamento com o Ocidente, de forma mais específica com a ex-metrópole, Portugal, aumentou a distância e as dificuldades de colaboração com a Índia no período em questão. Este é um tema interessante que nós podemos retomar no espaço reservado para perguntas, se for do interesse de vocês. Tenho aqui uma última pagininha, um último slide com agradecimentos. Eu agradeço a atenção de quem acompanha a nossa aula, encerro a minha apresentação. Espero que tenha sido interessante e útil para a discussão dessa turma. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Miriam. Realmente muito interessante. Assim, você trouxe elementos que realmente às vezes não são o centro do olhar das relações internacionais, né? Mas precisamente fazem a essa relação, esses intercâmbios, essas visões também de intelectuais brasileiros sobre a Índia, né? Então, vamos abrir aí um espaço para perguntas, para debate, conversar um pouquinho sobre essa apresentação. Eu primeiro deixo aberto, tenho já também já algumas perguntas aí para fazer a professora, sabendo um pouco também a trajetória dela, o compromisso com tarefas de extensão na universidade e tudo isso. Alguém quer perguntar? Bom, começo... A ver? Sim, Júlia. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de duas dúvidas, assim. A prof falou muito sobre a percepção, né, da Índia antigamente, assim, alguns anos atrás. E uma das minhas dúvidas é hoje como que se essa percepção ainda se mantém, como que a gente vê a Índia a partir hoje, né? Porque a gente acaba estudando China e eu estudando aqui essa visão, eu tenho dessa visão. Por exemplo, semana passada a prof. Renata trouxe a questão da Coreia e a gente não se aprofunda e tem essa questão. Então, por exemplo, a gente ainda se percebe a Índia de maneira diferente, se percebe ela mais desenvolvida, como que se percebe, se hoje a gente ainda tem expoentes, por exemplo, na literatura que escrevem dessa maneira. E uma outra dúvida é como a própria Índia se percebe ali dentro da Ásia, né? Uma das coisas que recentemente eu tenho pesquisado e pensado em pesquisar se chama The Milk Tea Alliance, que é uma aliança que surge na internet através de uma identidade de conflitos compartilhados ali com a região da China, então conflitos territoriais, né? Mas também a partir da ideia de que cada país ali, se não me engano, é Hong Kong, Taiwan, Índia, e eu não lembro quais são os outros participantes, mas defendem tecnicamente essa questão de territorial contra as discussões históricas ali de território da China. E aí a minha pergunta é exatamente como que ela se percebe hoje dentro da Ásia. Também a gente vê que eles não votaram, né, contra essa questão da Rússia. Então, em que sentido ela se vê com a proximidade dessas grandes potências, ela se vê ainda como de uma visão mais marginalizada dentro da Ásia. Então, a minha pergunta era um pouquinho mais isso. Quais são as percepções que a gente tem? Ou que, no geral, a gente tem, né? E a percepção também da própria Índia dentro da Ásia em relação ao próprio Brasil ou América Latina. Como a gente faz a dinâmica? Eu vou respondendo? Sim, acho que podemos ir respondendo e depois abrindo para outras perguntas, né, para não fazer acúmulo.
Tá certo. Obrigada, Júlia, pela pergunta. Bom, eu já quero dizer bem claramente, eu não sou especialista em política externa indiana, então vou responder do que eu consigo responder, do que eu sei um pouco melhor, assim. Eu acho que um dos pontos que me fez incluir essa discussão na nossa aula de hoje foi justamente essa percepção de que nós somos ocidentais, né? E eu acho que não é uma característica só do Brasil, mas como era um estudo histórico mais específico, um certo alinhamento de regiões da América Latina culturalmente também com o Ocidente, esse tipo de percepção não se altera tão significativamente em alguns setores que são capazes de influenciar e de formular a política externa brasileira, né? Nós temos também que observar uma questão, que por exemplo, no período que nós estamos comentando aqui durante a aula, nós temos um líder, que é o Nero, que ele se percebe como líder, ele se comporta como líder de um movimento não alinhado, e ele é respeitado no mundo como um líder progressista, de alguém que quer, de fato, mudar a realidade do próprio país e que é uma esperança para o mundo de transformação. Então, o papel que esses líderes desempenham também é importante de ser observado. Se a gente fizer uma comparação do primeiro primeiro-ministro com o atual primeiro-ministro, que é uma pessoa extremamente complicada, para dizer o mínimo, alinhado com a extrema-direita hindu, então nós temos também uma dificuldade, nós podemos ter, dependendo da liderança brasileira, estamos pensando em relações internacionais propriamente, ou dificuldade ou facilidade de aproximação. Então, nós tínhamos aquele outro texto que eu até mencionei no início de 2019 dos autores indianos, que incluíam o período Bolsonaro e Modi na sua análise, né? Então, se nós pararmos para pensar, Modi e Bolsonaro têm mais em comum entre eles do que Modi e Dilma teriam, ou Modi e Lula teriam. Então, esse tipo de mudanças de percepções dos próprios formuladores de política, das pessoas que vão, de fato, impulsionar a política externa, importa. E o que eu queria destacar era esse substrato cultural que não muda tão rápido, né? Então, por exemplo, no nosso próprio ambiente cultural e político brasileiro, muitas pessoas que se identificariam com uma solidariedade afroasiática tiveram realmente muita esperança que o Brasil fosse ficar completamente diferente depois de alguns governos mais progressistas, se surpreenderam com o retorno de posicionamentos racistas e de alinhamentos unilaterais e quase automáticos com os Estados Unidos. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, o fato de que nós temos alguns elementos históricos, sociais, culturais que não mudam tão rapidamente, tão profundamente. Era justamente isso que eu queria deixar claro para vocês, assim, que percepções orientalistas não desaparecem de uma hora para outra, e elas fazem parte da nossa formação, então por isso é um processo constante de questionamento nos vários níveis societários dessas percepções, para que a transformação ocorra não só do ponto de vista da política externa, mas mesmo do nosso cotidiano. Eu não sei, Fernando, qual é a sua experiência, mas eu sinto que até em sala de aula, às vezes, nós temos alguma resistência em falar sobre temas relacionados à Ásia, porque as pessoas acham que é muito distante, que não faz sentido. O caso da China parece talvez mais interessante para os estudantes em alguns momentos, porque a China já percebida como uma grande potência, uma grande economia, etc., mas a Índia não, porque não sabemos exatamente qual é a posição dela, o poder no cenário internacional. Isso está muito relacionado também a algumas percepções, alguns padrões culturais que vão sendo perpetuados e não questionados ao longo do tempo. Por isso que eu acho que esse tipo de discussão também é importante. Não é só uma questão de formulação de políticas, mas de toda uma mentalidade que vai sendo, não de forma completa, né? Mas algumas coisas, toda essa relação do ponto de vista histórico e cultural, ela é marcada por continuidades e descontinuidades. Algumas coisas são mais fáceis de mudar e outras não. Como a Índia se percebe na Ásia hoje? Tivemos partindo do nosso período inicial, tivemos um período, então,
da Índia percebida como uma liderança desse movimento dos não alinhados durante o período Nehru, que é algo que vai se enfraquecer um pouco depois com a Indira Gandhi e os próximos governos. Atualmente, nós temos, então, algumas posições ambíguas do governo Modi em relação a diferentes regiões do mundo, algumas aproximações mais pragmáticas, outras mais ligadas a alguns alinhamentos ideológicos, e o que nós percebemos, por exemplo, com essa situação agora da guerra da Ucrânia, que nós temos alguns assuntos delicados, né? Por exemplo, a proximidade de alguns parceiros que também são inimigos, ou existem relações tensas, como é o caso da China, né? Não pode ser ignorada a presença da China, e a relação é bastante delicada, a relação com a Rússia também, como aliada ou como um potencial inimigo. Essas aspirações à liderança, que é um tema que nós enfatizamos aqui durante a aula, elas permanecem, tanto no caso da Índia como no caso do Brasil. Essa vontade de serem potências médias que sejam, né, de serem influências regionais. Se isso de fato se concretiza ou não, já é uma outra questão. Acho que basicamente era isso que eu conseguiria responder sem ter que estudar mais para acrescentar coisas mais específicas. Aí, obrigado aí pela resposta, Miriam. Aí a Júlia está tentando retornar porque caiu faz poucos segundos, acho que 40 segundos atrás, quase un minuto, acaba de cair y me acaba de comunicar que está con problema de luz en su casa. Así, uma questão que aí você señala, Miriam, é a questão precisamente, né, o diálogo e as contradições, os posicionamentos dos intelectuais referente à questão do orientalismo. Precisamente a gente inicia a disciplina quase referenciando precisamente um debate, né, sobre nossa visão de Ásia, a vezes uma visão também como se tem de América Latina ou de África, mesmo de Europa, às vezes visões um pouco com um viés essencialista, né? E no caso de Ásia, a questão do orientalismo, né? Muitas vezes se apresentam como elementos comuns, onde tem uma enorme diversidade, né? O caso da Índia é um país continente que tem dentro de si, bom, acho que hoje são mais de 1 bilhão em português seria mais de 1 bilhão de habitantes, né? Em espanhol falamos 1.400 millones, né? Mas essa diversidade faz como uma realidade própria da Índia, né? Por isso trazemos sempre em referência o texto de Said referente ao orientalismo. Eu queria perguntar pela política cultural, né? Porque, bom, acho que a Índia tem uma influência cultural também muito importante sobre a América Latina, né? E faz uso, né? Também na diplomacia dessas ferramentas culturais, né? Caso o yoga, caso Ayurveda, aí está a Júlia voltando. Caso, então, falava o tema do uso do yoga, da Ayurveda, da literatura. Bom, temos influências também no caso da culinária, né? Então, eu queria perguntar um pouco isso. E a outra influência aí cultural, social, política importante que queria um pouco ouvir mais seria sobre a influência dos migrantes, né? Dos migrantes indianos, hindúes, né? Inclusive com o tema do discurso nacionalista em América Latina, se podemos fazer alguma referência a isso. Obrigado.
Obrigada, Fernando, pelas perguntas. São temas bastante interessantes mesmo. Uma coisa que eu achei interessante nessa abordagem, eu vou só complementar isso e passar para a resposta. É justamente que a autora, a Ananya Chakravarti, ela destaca intelectuais que estão em interação direta com a diplomacia indiana, né? Por exemplo, no caso da Cecília Meirelles, ela tem uma interação com a diplomacia aqui no Brasil, mas ela também viaja à Índia como uma delegada brasileira para uma conferência, e o Falcão, ele é um diplomata na Índia Nehruviana, que é algo assim muito interessante de se pensar naquele período. O Gilberto Freire também, que ela aborda no texto, ele vai fazer um tour das colônias portuguesas, justamente num período de muita tensão entre Índia e Portugal por causa das possessões que Portugal ainda detinha no período. E o Gilberto Freire vai, de fato, defender a posição portuguesa no conflito, né, que é uma coisa bem polêmica. O que nós temos hoje em dia que é bastante interessante do ponto de vista da diplomacia cultural é de fato uma divulgação, uma reapropriação, inclusive do ponto de vista da reescrita da história dessas práticas, do yoga, da Ayurveda, por exemplo, e já existem alguns estudos bastante interessantes de algo que, principalmente no período do Narendra Modi, vai ser chamado de uma diplomacia do yoga. E a Argentina tem uma interação muito interessante com essa diplomacia do yoga, porque tem muitos praticantes antigos, entusiastas, pessoas muito sérias dedicadas a esse tema há muitas décadas, a esse tema e a essa prática. Então, principalmente nesse período assim entre 2015 e 2020, em que se oficializa um Dia Internacional do Yoga e eventos são realizados ao redor de todo o mundo. Todos esses eventos eles têm um patrocínio, um apoio da diplomacia indiana. E em Buenos Aires é impressionante o apoio da embaixada e dos oficiais indianos na Argentina a difusão do yoga, as práticas coletivas. O Modi, quando foi à Índia, participou de uma o Modi, quando foi à Argentina, participou de uma prática coletiva de yoga e falou sobre o tema. Então, é interessante até para as pessoas que tenham algum interesse sobre esse tema, realmente vocês podem até procurar estudos especificamente sobre diplomacia do yoga. Toda uma vertente de políticas voltadas para a difusão dessa prática e do Ayurveda também, que não vão ser entendidas somente como práticas culturais. Então, eu vou voltar de novo um pouquinho no tempo. Entre as décadas de 40 e 50, na Índia, ocorre uma modernização dessas práticas, do yoga e do Ayurveda, e vão ser reconfiguradas para serem tratadas como práticas científicas do ponto de vista ocidental também. Então, existe uma medicalização do yoga e do Ayurveda nesses termos, a criação de vários institutos científicos de estudo de yoga e de Ayurveda na própria Índia, e a partir daí uma difusão dessa ideia para o restante do mundo. Então, esse yoga que chega para nós hoje, e principalmente por meio dessa diplomacia cultural, ele pode ter um viés mais espiritual, espiritualizado, ou ele pode ter um viés mais científico, ser tratado como terapia, como tratamento médico ou complementar à medicina e não necessariamente como uma prática espiritual. Esse é um ponto interessante também. Uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não se lembram e não se sabem, que o negócio da yoga mundialmente é um negócio bilionário, né? Nós temos não só as aulas, mas equipamentos, cursos, livros. Então tem uma dimensão material envolvida na promoção dessa diplomacia do yoga que às vezes passa despercebida, e que é interessante também destacar. E a Ayurveda também, então a formação de médicos, de terapeutas ayurvédicos, a circulação, a patente de algumas combinações de ervas e medicamentos que são utilizados na medicina ayurvédica, e a circulação desses medicamentos ao redor do mundo também é uma coisa que o governo, principalmente o governo Modi, tem se dedicado e transformado em política de Estado, é algo bastante interessante. Eu acho que, se não todo mundo, as pessoas que circulam por cidades maiores provavelmente já viram, tem uma pomada ayurvédica, tem uma pasta de dente ayurvédica. Tudo isso passa por um procedimento, então,
formalização de alguns processos de produção desses medicamentos, desses elementos terapêuticos, para que eles possam ser produzidos em larga escala, industrializados e exportados. Então, tem toda uma dimensão da difusão dessas práticas, que passa também pela atuação de simpatizantes delas, de imigrantes, mas que tem cada vez mais contado com esse apoio da política exterior indiana, categorizando, então, assim, a gente poderia dizer uma diplomacia do yoga, e podemos acrescentar o Ayurveda também. E aí outras práticas associadas, como a culinária, né, tem uma associação muito forte também da culinária com o Ayurveda, elas vão sendo divulgadas junto. A influência dos imigrantes é um tema bastante interessante também. Nós temos, na prática, não temos grandes contingentes de imigrantes indianos na nossa região do mundo, né? A maioria dos imigrantes indianos, eles se concentram na América do Norte, mas temos uma imigração histórica para o Caribe, e temos também, a partir do final do século XIX, na Argentina, a formação de algumas comunidades no noroeste argentino, Salta, Tucumã, por exemplo, Jujuy, comunidades pequenas que vão se formando, e nas capitais, Buenos Aires principalmente. No Brasil temos uma proporção menor de imigrantes indianos. Esse tema da participação política dos imigrantes é muito interessante, porque apesar de serem pouco numerosos, quando estão presentes em regiões em que eles podem participar de atividades que têm mais visibilidade pública, então participam, divulgam culinária, etc., e suas atividades características com que trabalhem. Mas eu queria destacar o seguinte: um dos temas de pesquisa muito fortes há algumas décadas, e eu pessoalmente estudei isso durante um tempo ao longo da pós-graduação, é a presença de uma ideologia nacionalista hindu de direita entre os imigrantes indianos, principalmente na Europa e na América do Norte. A difusão dessa ideologia, ela é maior, no entanto, assim, né? A gente, mesmo entre esses que hoje em dia não seriam considerados mais imigrantes, mas descendentes desses imigrantes que foram para o Caribe e dessas comunidades minoritárias na América do Sul, eles estão também, eles recebem materiais e influências dessa corrente de direita nacionalista hindu, da qual o Modi, que é o atual primeiro-ministro, faz parte. Então, posso contar rapidamente um caso pessoal de que recebi há uns 5 anos um contato de algumas pessoas que fazem parte desse movimento nacionalista hindu, que moram no Rio de Janeiro, queriam me encontrar, queriam conversar comigo. Então, a gente sabe que as pessoas, embora não seja, por exemplo, oficialmente uma política estatal de difusão dessa ideologia, que os imigrantes levam consigo e difundem, se essa é a sua convicção política. E, de fato, temos pessoas com essas convicções políticas entre nós, por exemplo, no Brasil, né, que atuam em universidades, e dão palestras e distribuem livros. É uma influência muito difícil de se medir e de rastrear, né, porque ela tem ao mesmo tempo que tem uma capilaridade, não podemos dizer se ela de fato atrai pessoas para essa abordagem ou não. E por isso também existem alguns estudos bastante interessantes sobre essas influências indiretas do nacionalismo hindu, ou dessa direita hindu, no sentido de que algumas pessoas são declaradamente adeptas e algumas pessoas acabam colaborando ou reforçando algumas ideias que advêm dessa direita de forma muitas vezes inconsciente. As pessoas estão expostas àquilo. No campo da yoga e do Ayurveda, isso acontece muitas vezes, né? Nós temos, por exemplo, não vou citar nomes, mas temos um autor do campo do Ayurveda, um autor estadunidense que é muito conhecido e que ele é assumidamente membro dos grupos e partidos nacionalistas hindus da Índia. E as pessoas admiram ele como um médico ayurvédico, como um filósofo, etc., mas acontece que é interessante a gente ter uma certa cautela para não reforçar algum conteúdo ali mais problemático, mais questionável, que é transmitido junto com essa especialidade, né? A Júlia disse que gostaria de falar.
eu ia perguntar. Primeiro, desculpa, a minha internet caiu, eu não deu tempo. Mas quais são as principais características, assim, desse movimento mais à direita, assim? Você tem alguma coisa, se alinha com o movimento geral que a gente vê no mundo ou tem algumas especificidades ali na região da Índia, principalmente? Júlia, eu vou responder com um convite para uma próxima discussão que a gente vai fazer. Eu já divulguei para o Fernando e eu reforço, depois a gente pode divulgar, que a gente vai fazer essa discussão num ambiente fechado, porque esses nacionalistas hindus, eles são stalkers e eles também ficam perseguindo as pessoas. Então, ali a gente discute algumas das características. Se você quiser participar, é só se inscrever e ali a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade e liberdade para falar sobre esses temas. Aí, se quiser no chat, profe Miriam, aí pode passar aí o convite. Eu divulguei o convite sobre o Japão que você me passou, pode ser? Ah, sim, sim. Eu não sei se eu tenho aqui assim a mão tão rápido, mas para quem... Se não passa, eu posso Sim, enviar pelo SIGA para a turma, né? claro, Aí, sim. eu Vou queria só comentar. lembrar rapidamente